Salve, salve, rapaziada. O Coritiba não ganhou do Figueirense em casa, desandou a maionese, distanciamos o G4 e agora o negócio tá feio. Vem com a gente. Três jogos do Coritiba na Série B, 3 jogos sem vitória, 3 jogos de rendimento completamente contestável, rendimento pífio e que preocupa muito o torcedor. Então, Gigi, por favor. Cornete. Bom, como o Clean já antecipou aí, desandou a maionese, né, dos lados do Couto Pereira. O time vinha com 5 vitórias dentro de casa, aproveitamento de 100%, mas nós sabíamos que uma hora a carroça ia enroscar, né? Você pega, por exemplo, Nath, Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, que é um time que sobra, né, no Campeonato Francês. Hora ou outra ele empata ou perde dentro de casa. Real Madrid no Espanhol, Barcelona no Espanhol. E esses times, eles não vão ganhar todas as partidas dentro de casa. E não seria diferente com o Curitiba. Então, uma hora ou outra isso ia acontecer. E o que é preocupante é justamente isso, que 3 jogos, eu acho que fora o jogo do Avaí, que era um jogo mais difícil, até que vocês estavam lá, vocês puderam acompanhar em loco o rendimento do clube, do time, né? Mas foi uma partida bem... Foi uma partida bem abaixo, mas ainda assim, perder para o Avaí fora ainda é meio justificável. Mas esses 2 empates aí, com o Juventude e com o Figueirense, e levando o gol no final, né, no apagar das luzes, para os 2 jogos praticamente até com 80%, 90% do tempo de jogo transcorrido, o Curitiba estava garantido os 3 pontos. Hoje estaríamos aí, salvo engano, na vice-liderança, né? Então... É aquela questão assim, né? Tipo, o Curitiba vinha ganhando todas as partidas em casa, mas é aquela, você não vai ganhar todas. Uma hora ou outra você vai ter um tropeço, você vai ter um empate, você vai ter uma derrota. E é por isso que a gente sempre fala da questão da constância, que o Coritiba precisava buscar mais pontos fora de casa. Porque da mesma forma que você não vai ganhar todas e uma hora você vai tropeçar em casa, em algumas horas você vai ter que buscar esses pontos lá fora. E aí a gente teve várias oportunidades já de buscar pontos fora, por exemplo, contra o Juventude, que a gente empatou, que o time do Juventude é extremamente fraco, o Coritiba podia ter feito os 3 pontos lá, né? Agora empatou com o Figueirense em casa e a gente tava naquela, né? Perdia ponto fora, saía do G4. Aí vinha, ganhava em casa, voltava pro G4. Agora o que aconteceu? A gente não fez os pontos fora, que a gente empatou com o Juventude e perdeu pro Avaí. Aí chegou em casa na hora de ganhar, que é o que a gente vinha fazendo, e voltar pro G4, a gente não ganhou. E dessa vez complica, porque agora a gente vai fora de casa, é outro jogo de 6 pontos e a coisa pode piorar ainda mais, né? Porque a gente vai pegar um CSA que é 4º colocado na Série B. Se os caras ganham do Coritiba lá, acho que tá 2 pontos na frente do Coritiba, abre 5, então começa a complicar. Então esse é um jogo que o Coritiba vai ter que buscar os pontos que ele deixou contra o Figueirense aqui. Então eu acho que é um jogo de suma importância e que o Coritiba não pode bobear e tem que fazer o que ainda não fez no campeonato, que é ir lá e ganhar fora de casa. Eu ia falar para vocês do nosso discurso aqui, que tá muito repetitivo. Todos os jogos eu acho que a gente pode falar que a gente tem o mesmíssimo discurso, que é, tem que buscar ponto fora, no próximo jogo tem que melhorar, não pode bobear. E a gente não vê, não tem percepção de evolução nisso. O time nesses 2 últimos jogos perdeu seus pontos nos últimos 10 minutos de jogo, se não me engano. Então, assim, mostra que é muito frágil a consistência desse time, não passa segurança para nós. Você dizer assim, o Coritiba tá ganhando e eu confio que ele vai terminar o jogo ganhando. Vai faltar 10 minutos e a gente vai estar com o coração na mão, e ou a gente vai ceder o empate ou a gente vai perder, como quase aconteceu nesse jogo contra o Figueirense. Ali foi uma sorte de Deus ali, a gente não ter perdido esse jogo. Se a gente perdesse, ia complicar muito a nossa vida. Então não dá pro Coritiba continuar contando com sorte, contando com tempo. Eu fico vendo os jogos, quando a gente tá ganhando, torcendo pro tempo passar rápido, sabe? E se Deus nos acuda na Série B, essa falta de consistência, uma hora a gente paga o preço. Então eu acho que ainda há tempo de repensar essa forma de jogar, não apenas a forma de jogar, mas assim, o material humano que existe para o Eduardo Batista trabalhar. Eu acho que não é nenhum erro a gente repensar isso.
Eu acho que há tempo hábil para isso. Eu acho que há alguns jogadores ainda no elenco que são um pouco blindados de críticas. E eu vou citar um deles aqui, que é o Thalisson Kelvin. Ele faz muita cagada, ele leva vários cartões à toa. Ele já entregou algumas vezes e eu não vi ninguém falar disso. Eu acho que todo mundo critica o Alex Alves, eu acho que com certa razão. Mas não é só o Alex Alves que joga na nossa zaga, ou quem tiver ali. Eu acho que tem que ser pontuado quando o jogador vai bem e quando vai mal. Sim. Né? O Thalisson Kelvin aí brilhou no Paranaense, tá agora no profissional, é a nossa esperança de série. Cria nossa, correto. Mas assim, a nossa zaga na Série B tem que ser impecável. Porque se a gente não tem uma consistência na frente, tem que ter uma consistência atrás. Né? Não, e aí você pega, por exemplo, o jogo contra o Figueirense. O Figueirense estava naquele jogo assim, estava até inclusive desfalcado. Tá, inclusive um desfalque deles foi um reforço para o Curitiba, né? O Denis não estava no gol, né? Tava sem o goleiro titular. Para nós foi até pior, né? Porque eu acho o Denis um péssimo goleiro. Se tivesse talvez no gol, tinha aceitado algum frango ali. Mas fora isso, estávamos sem o Jorge Henrique, que eu acho que é um dos jogadores principais deles ali. E, porra, eles estavam fazendo um jogo ali meio, né... Não, e o Figueirense deu vários contra-ataques pro Curitiba. O Curitiba perdeu umas 2 ou 3 oportunidades que, assim, se dá uma caprichar... Se tivesse um material humano um pouco melhor, se pudesse caprichar, podia ter matado o jogo contra o Figueirense. O time teve oportunidade pra fazer, só que... Falta aí... Não, aí você viu, eles estavam com quem no banco? O Maicon Leite, né? Que queira ou não, um cara que rodou bastante por aí. Mas é um cara que, né? O chute dele, ele mostra que ele entende ainda um pouco de futebol. Ele tem uma certa qualidade. Então, como é que deixa o cara que tinha acabado de entrar, deixa o cara livre? Ninguém pra bloquear o cara. Aí entra o Thalisson Kelvin, o Simeão, alguém tinha que bloquear um chute daquela distância. Ninguém entra e trava o cara. Então, pô... Né? É uma situação que o time tem que repensar isso. E o Maicon Leite também, né? O Maicon Leite sempre apronta contra o Curitiba, então, o cara que você não pode deixar ali, né? Agora vamos abrir uma discussão aqui, que na verdade 2 discussões na mesma, assim. A gente não tem feito esses gols, né? A gente teve oportunidade de contra-ataque, etc. E a gente pega aí, a gente teve o Bruno Moraes, que foi contratado para a Série B, veio como status aí de grande reforço para assumir essa camisa 9 do Curitiba. Teve suas oportunidades, não foi bem. O Alexandro voltou, também não foi bem. Agora a gente está usando o Pablo, que é o menino da base, e que também não está indo bem. Eu queria ver de vocês o que vocês acham. E assim, vocês não acham que ele foi botado numa fogueira? Porque foi contratado um jogador para isso, o jogador não deu conta. Voltou o Alexandro, um jogador que é extremamente experiente, rodado no Brasil, um jogador que conquistou muitos títulos. Não conseguiu se encaixar também, aí de repente coloca um menino da base ao Léo, assim, tipo, porra, resolve. Eu só consigo entender isso, colocar um piá desse numa situação dessa é torcer que ele resolva. Totalmente. E assim, porra, será que não precisava ter trabalhado um pouco melhor o menino? De repente você queima um cara aí que pode ter qualidade, pode ser útil lá na frente por uma questão de desespero, não sei. E eu acho que foi equivocada a subida do Pablo. E eu acho que a nossa camisa 9 ali é um dos grandes problemas do Curitiba. Precisamos de um reforço, não sei, Nath, o que você acha? Eu acho que é um dos jogadores, precisamos de um centroavante. Boatos, né, dizem aí que há algo no ar que o Curitiba tá atrás. Agora vai se rescindir o contrato com o Kleber, uma rescisão amigável. É possível, né? Até porque o salário, a gente tá tentando eliminar os grandes salários do elenco com... E o Kleber, será que com o Alexandre, será que não tem como fazer uma rescisão amigável? Porque ia cair bem hoje, porque tinha uma rescisão. Ia ser 400 mil menos, mas calma. Ainda, né, não dá pra gente deslumbrar assim, um paraíso tão grande quanto esse. É claro que o Kleber, se não existisse todas as inúmeras questões que existem com ele, se ele jogasse, ele ia sobrar nessa Série B, não ia nem precisar colocar Pablo, nem atrás de Bruno Moraes, nem nada do tipo. A gente teria o nosso problema resolvido, mas nós não temos, e eu acho que ir atrás de um reforço, aí depende do critério que vai ser utilizado para trazer mais um.
Só trazer por trazer também não dá, né? Tem que trazer um cara que vem e resolva o problema. Não precisa ser um veterano, um cara de nome, mas que seja bem avaliado e venha para resolver. Que não seja mesmo casos, por exemplo, de Alan Costa, Alvarenga, enfim, uma série de jogadores aí que não... Então, e já falando aí, já a questão do Paulo Thomaz, a questão do... Por que não usaram ele no Paranaense? Exatamente. E daí agora é a solução. Entendeu? Que era o vestibular dele seria no Paranaense, e aí ele não foi usado, vão queimar ele já direto no brasileiro, então é algo... Não, e logo depois de você testar todas as suas opções de ataque, nenhuma dá certo. Ou seja, você coloca ele na esperança de que ele resolva, ou sei lá, para mostrar para a diretoria que é uma posição que está realmente carente. Então, eu acho bem complicado para a nossa situação em termos de time e para o menino em termos de carreira também, que pode estar sendo queimado numa baita de uma fogueira. O Coxa tem essa sina, né, de você só colocar... só não, porque, lógico, agora esse ano a gente viu uma certa mudança. Foi diferente, mas assim, de normalmente colocar a base, tipo, o último recurso, e aí você coloca um piá novo ali, que nunca jogou um profissional, numa situação difícil, porque o Curitiba tem que fazer gol, entendeu? A gente tá com um sério problema no nosso ataque. Aliás, até falando em gol, tem que puxar um parênteses aqui. Por onde anda Júlio Rush? A gente não viu mais? Traga o Rush de volta, pelo amor de Deus. Por onde anda, menina? A gente já perguntou do Cadi aqui. Pois não responderam. Cadê o Cadi? O Ti quer saber onde é que tá. Ele tava no banco ainda contra o Figueirense, né? Tava no banco de reserva, mas também não entrou, né? Ele preferiu colocar o Jean Carlos. Eu acho que o Júlio tem vaga nesse time. É engraçado, né? Ele fez um campeonato paranaense super bom. Aí deu uma oscilada em 2, 3 jogos ali, o que é normal para um piá da idade dele que tá subindo agora pro profissional. E aí eles escantearam, cara. Aí a gente fica aguentando o Simeão no time titular, pelo amor de Deus, que foi a partida do Simeão contra o Figueirense, um troço ridículo, horroroso. Tá, e daí já falando nesse setor aí, que da volância do Curitiba, né? Tivemos uma novidade aí na última semana, que tivemos a contratação aí de William Correia, atleta do Vitória, né? Para ser bem franco, eu não fui uma pessoa que acompanhei muito o Vitória nos últimos anos, então eu não sei, assim, tipo, dizer o que esse cara vem para somar ou não. Eu acho que ele briga para ser titular, eu considero um bom reforço. O que pega, assim, um pouco é que eu não acho que seria a posição, né, de maior necessidade do clube hoje. Eu acho que a gente precisaria principalmente de um 9 e de um atacante de velocidade. Mas é um jogador com qualidade que eu acho que vem para ser titular nesse restante Série B, tem experiência, pode ser bem útil. Então, assim, não critico a contratação, em que pese a gente tenha setores muito mais carentes no elenco hoje. Eu acho que o reforço para atacante de lado, vocês vão me chamar de louco e vão querer me queimar numa fogueira, mas está dentro do próprio elenco e responde por Guilherme Parede. Eu acho que ele é muito escanteado, a torcida pega muito no pé dele, principalmente a vida social. Pô, o cara entra para aquecer, todo mundo começa a xingar o cara gratuitamente. Tem jogado bem, não, o Parede tem jogado bem. Pô, ele é um cara que se der sequência, pode ser que seja aí a nossa... um Quaresma sem grife. Eu acho que assim, a torcida pega no pé dele bastante pelos gols que ele já perdeu. Que a gente lembra sempre daquele gol lá do Goiás. Aquele foi ridículo, cara. Pelo amor de Deus, nos perdoe. Mas tá jogando bem. Aquilo lá deixou a gente com bastante raiva. Mas assim, ele realmente tem sido bem útil. Ele tem entrado bem ali, exercido uma função ok no time. Não acho que seja um cara que você diga, meu Deus, tipo, titular. Igual você vê Simeão titular, a gente já... Mas Mas o Parede eu acho que tem que ser menos execrado aí pela torcida, porque ele tá entrando bem. Não, ele tá indo bem, concordo que ele tá indo bem, tem que jogar. É a nossa melhor opção hoje, né? A opção de lado de campo ali. Melhor que Iago, melhor que... Melhor, né? Porra, Iago Dias. E Alisson Farias, como é que vocês avaliam esse atleta? Eu tô gostando bastante do Alisson Farias, é um jogador de muita qualidade técnica. Ele tem... Pô, se a gente pegar os números dele ali, ele tem dado assistência, tem feito gols, tem participado dos jogados, pode não ser um craque de bola, coisa que não tem no Curitiba hoje, mas eu acho ele muito útil para o sistema e eu acho que ele tem muita qualidade e tem ajudado bastante o Curitiba. Eu tenho a mesma opinião.
Eu tenho a mesma opinião que o Alisson aí também, uma contratação acertada da diretoria. Mas assim, também a gente não pode botar o peso todo em cima dele. Não dá pra achar que ele vai pegar a bola, resolver, então... que não vai. Mas ele é um jogador que tem sido bastante útil. Tá, então pra fazer o arremate final aí, pra fechar essa rodada de perguntas do Didi aqui, o último que tá também sendo execrado pela torcida por causa do vida extra-campo, Ian Sassi. A torcida não é brincadeira, né? Boa parte da torcida pega. O Ian Sassi é um dos únicos que joga nesse time. O cara tem trabalhado bem o meio de campo. Inclusive ele e o Alisson Farias ali tem formado uma boa dupla de meio de campo ali. Tem saído bastante jogada boa dos dois ali. Eu acho que o Ian é um dos poucos que se salvam no time hoje, vem subindo de produção. Era aniversário do cara, domingão, pagodinho, sossegadinho, com os amigos ali. Tá, beleza, perdeu no sábado, mas, aniversário do cara, deixa o cara fazer a festa dele. Não, tem que saber o seguinte, jogador também tem família, tem amigos, tem vida social. Sim, eu acho, assim, o cúmulo, você dizer, nossa, tipo, né, não pode mais... Tudo bem, se você pega um caso de um jogador que tá lá na balada, bebendo um monte um dia antes do jogo, é uma coisa. Agora, se o cara tá lá, um dia depois do jogo, não tem treino. Era folga dele, tá aniversário durante o dia. Se o cara tivesse virado à noite na balada, encheu a cara, daí chega bêbado pra treinar, é outra situação. Agora, domingo, férias não, folga do cara, tá ali com a família, com os amigos, curtindo um pagodezinho. A única coisa que ele errou foi não chamar nós, né? Que devia ter chamado nós, né? Ele até segue nós no Instagram lá, manda Podia até dar uma ajudinha no Tantan. Chame a TV Couto, a gente faz um vlog do teu aniversário, a gente dá uma Não deixamos os caras falar mal disso. Não, a gente te blinda aqui, a gente não vai, falamos que não iríamos, que tínhamos falado dos jogadores blindados, a gente blinda você. Então, chame a gente pra teu aniversário. Brincadeiras à parte, essa é a minha opinião, acho que nada a ver. Eu também acho que, e o Ian Sassi é em campo, como você falou, aí tá sendo muito útil, né? Galera, a gente tá encerrando o programa de hoje. Ficamos agora com os nossos abraços. Eu vou mandar um abraço, sabe? Se tem um vídeo, se quer fazer vídeo aí e tal, as coisas, canal no YouTube e tal, quer gravar, vem aqui no estúdio do Ferinho, senão vai botar aqui pra você aqui, tem o contato deles, o endereço aqui. Fica um abraço então pro Ferinho, pro irmão do Ferinho, que recebe mais do que comprou, Fera 2. Os caras são super gente boa, recebe a gente da melhor maneira possível aqui. Verdade. Então, se precisar aí, já sabe onde encontrar. O meu abraço hoje vai pra minha amiga Thalita. Ela é uma super coxa branca, tá sempre comigo lá na curva, já fez bandeira, já fez trapo, já viajou. E agora ela escreve sobre o Coritiba num blog chamado Mulheres em Campo. Um blog, obviamente, só por mulheres, falando do futebol. Então vamos prestigiar também o lado feminino, que fala sobre futebol e fala muito bem. E eu também queria registrar aqui que eu não sabia da existência, então eu acho bem válido deixar aqui para vocês. O Coritiba tem um portal chamado condutacoxabranca.com.br e lá você pode fazer alguma denúncia, é como uma ouvidoria, que se até acontecer alguma coisa no Couto Pereira ou o que você quiser relatar, você pode entrar nesse site, é bem fácil, né? Nesse último jogo, aconteceu uma situação bem chata comigo, e eu acho que contra assédio, contra as mulheres, a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar e tem que combater isso. Então agora a gente tá vendo aí essas jornalistas que estão na Copa do Mundo sofrendo assédio, a gente tem que falar desse tipo de assunto. E então, se você vê alguma mulher ou, enfim, qualquer situação do tipo acontecendo no Couto Pereira, a gente não pode permitir isso. Então você entra lá no site e faça a sua denúncia, tá? Porque eu não tinha conhecimento desse portal e eu acho que se o clube tem esse espaço, a gente tem que usar ele, né? Eu escrevi lá no meu Twitter e aí o clube me respondeu. Eu achei bem bacana essa ação, eu não sei desde quando que existe, mas enfim, fica aqui meu parabéns pro Coritiba. Bom, isso aí. Bom, antes de mandar um abraço, eu quero falar aí pra galera que se alguém estiver na Rússia, na Copa do Mundo, manda pra gente aí, ou no Instagram, ou no Facebook, foto, enfim. Já umas 3, 4 pessoas que estão lá, que acompanham o nosso canal, já mandaram, a gente tá postando isso daí. E é uma forma bem legal de dar uma interação com a torcida mesmo do Coxa, é uma coisa legal, né, de representar as cores verde e branco. Falando em Copa do Mundo e Coxa, vocês viram o filho do Miranda?
Vimos. É isso aí. Lindo! Volte pro Coxa. Venha morar em Curitiba. Eu achei engraçado que a galera comentou, né, que o filho do Miranda em 2 minutos mostrou Já mais a fez marca mais. no Curitiba que o Belete durante 1 ano já. Com Internacionalizou certeza. muito mais a marca. Exatamente, com certeza. Contratem o filho do Miranda aí pra diretor do Internacional. Mas você já imaginou no futuro o filho do Miranda junto com o filho do Alex desfilando pelo Couto Pereira? Como jogador? Eu acho que joga em alto nível, hein? Os dois Deus te coxa ouça. preta. Vamos rezar, daqui uns 10 anos, quem sabe a gente já não vê vão poder esses fazer piá aí. pagode só, senão você ser cornetado. Então é isso, né? A galera que tá lá, se Mande acompanha lá, manda pra postar gente na postar página. no Instagram. E o meu abraço vai pro Tonete, que me substituiu muito bem aqui, né? Nos últimos Muito programas aí, eu estava impossibilitado de vir. Um abraço vai pro Tonete, agradecendo a presença, enriquecendo ainda mais essa bancada. E pro Eduardo Rande Castro. Então esses são meus abraços no programa de hoje. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Ponto. Tem lá no Couto Pereira, na frente da arquibancada ali, na entrada da arquibancada, tem o ponto de ônibus ali. Tem uma galera que já ficou tradicional lá, que é a galera do Ponto. Eles esticam faixa no ponto lá, ficam bebendo cerveja e tal. Os caras acompanhando esse trabalho. Até eu postei uma foto deles lá no Instagram da TV Couto. Eles me chamaram, pô, vem aí outra hora. Eu falei que você vai lá no próximo jogo conversar com eles lá, gravar. Só fala pra Nath vir aqui, que a Nath passa aqui e nem vem falar com nós aqui. Então, próximo Desculpa, jogo, gente, vamos lá. Manda um abraço pra eles, né? desculpa, abraço, é que eu não, gente, eu juro por Deus, é que eu sou muito cega, eu vou andando, tipo, eu chego no Couto, eu só quero chegar, tipo, onde eu sei que tem pessoas que eu conheço, porque se eu andar, tipo, olhando, Tem cerveja, né? eu fico sem óculos e daí, se eu olho pro lado e alguém me conhece, daí eu não reconheço a pessoa, eu me passo por antipática, então eu prefiro sempre olhar pra frente. Mas, enfim, pode deixar que eu vou lá, sim. Vamos lá, fica registrado e um abraço. Coritiba vai jogar próxima rodada contra o CSA, fora de casa, na sexta-feira que vem. Que horário que é esse jogo? 18 horas. 18 horas. Que lixo de horário. Obrigado, CBF, você mora no meu coração. Então, a gente fica por aqui. Siga a gente lá no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Compartilhe nossos vídeos, dê uns likes lá, comente. Eu tenho um louco lá que me chama de pé frio lá, cara. Para de me chamar de pé frio, cara. Tudo chato já. Próximo. Lucas Fusco. Eu acho que ele tem certa razão. Se ferrar, rapaz. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta.